E eu entendi que o diagnóstico não é uma sentença. Não é uma sentença. É apenas o começo de uma nova vida, ao qual eu tive que me adaptar. Eu me adaptar ao mundo dela, e não ela ao meu mundo, ao mundo do pai. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. E olha quem está aqui hoje, na verdade é uma amiga de infância. Na verdade, adolescência, né, Binha? É, Exatamente. Gente, para quem não me conhece, eu sou Pamela Simeão, sou terapeuta. E aqui, como vocês já sabem, no mês de abril, nós vamos falar sobre o autismo. Porque no dia 2 de abril é a conscientização do autismo, o Dia Internacional, né, da conscientização do autismo. Então nós vamos falar sobre esse tema aqui. E hoje eu trouxe a Binha, na verdade Tabata, né? É porque vocês vão me ouvir falar sobre Binha por conta da intimidade que nós temos. Eu vou trazer a Tabata, né? A Tabata está aqui, ela vai contar um pouquinho para gente sobre a sua jornada com o autismo, porque a Tabata ela tem 2 filhos, o Pietro e a Beatriz. E a gravidez do Pietro foi uma gravidez ótima, e o Pietro nasceu lindo, saudável, maravilhoso. E aí depois veio a Beatriz, que é aí que ela vai adentrar a história dela, vai contar para a gente como é que foi esses desafios, quantos anos a Beatriz tem, como é que foi a gravidez dela. Mas antes eu quero contar sobre um pouquinho da Tabata. Eu e a Tabata, nós nos conhecemos lá na época da escola, nós estudamos juntas na 5ª série, depois nós fomos nos encontrar novamente no 2º grau. Então, assim, do 2º grau para cá, nós nunca mais nos abandonamos. Binha tá lá no Brasil, tá no Rio de Janeiro, especificamente em Maricá, e eu tô aqui, né, em Los Angeles, mas a gente se fala sempre, a nossa amizade continua a mesma coisa. Então, quando eu pensei sobre o autismo, eu falei, por que não levar a minha amiga no canal, que é quem passa por isso, e pode contar um pouquinho para gente como que é, como são essas dores, como são os desafios, como são os aprendizados, e como é olhar para esse autismo, olhar com amor, ter que integrar esse autismo a toda a família, a rotina da família, o que, que mudou na vida dela. De antemão, eu já digo para vocês que a Binha, ela é enfermeira e ela tinha aí uma longa carreira, uma carreira muito maravilhosa na área de enfermagem. A Binha acho que nasceu para poder fazer isso desde a época que eu conheço a Binha. Ela é pós-graduada, mas ela vai contar aí, porque eu vou deixar aqui o palco, ela se explique, ela fale, ela conte um pouquinho sobre ela. Binha, primeiro, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Jornadas da Alma, compartilhar um pouquinho da sua história, compartilhar um pouquinho da sua família, dos seus aprendizados conosco e quem está nos ouvindo. Então, bem-vindas e o palco é teu. Por favor, se apresente. Então, é um prazer imenso, primeiramente, estar, né, nessa, nesse bate-papo de hoje com a minha amiga Pamela. É mais que amiga para mim, é como uma irmã. Então, para mim, é muito gratificante. Só tenho mesmo a agradecer. E vamos lá, meu nome é Tabata, tenho 41 anos, né, atualmente, sou enfermeira, como a minha amiga disse. Hoje, estou no lar por conta do diagnóstico, né, da Beatriz e com outras questões envolvidas. Então, o que eu quero mesmo é esclarecer, poder conversar, trocar informações sobre o autismo e o meu dia a dia, né? A minha vivência nesse novo mundo, nessa nova experiência para mim, que foi uma surpresa, que acredito que seja para todos, né, igualmente. E vamos lá. É um prazer estar aqui. E o que vocês quiserem, estou à disposição. Então vamos lá, Binha, vamos começar a gravidez da Tabata. Como foi a gravidez da Tabata? E aí nós vamos pegar mais a parte da Bia. Gente, vocês, de repente, a Bia vai vir visitar a gente aqui, tá bom? De repente ela vai entrar ali, a Tabata vai ter que parar um pouquinho para poder dar atenção à Bia, porque é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, a experiência de realmente da Tabata no dia a dia,
Quando eu liguei para a Binha e falei, convidando a Binha de vir aqui para poder falar, eu falei, eu quero que você faça dentro da tua casa, exatamente no teu habitat natural, né? Onde as crianças vão estar, vão ter que interagir, então não tem problema que tenha barulho, vai ter que parar para atender a Bia, ou não, de repente ela vai querer ficar no colo da Bia, não sei, tá? Nós vamos deixar que as coisas aconteçam aqui para que vocês também vão experienciando junto comigo aqui como que é, né? Esse dia a dia. Eu acredito que pelo horário aí, né, eles chegaram ainda há pouco da escola, e estão ainda assim, né? Estão sentadinhos assistindo um pouco de TV, acho que TV, né? Cada um no teu quarto, mas a gente nem sabe quanto tempo vai durar esse silêncio. Mas, Binha, vamos lá, pode começar a partir da gravidez. Como é que foi a gravidez da Beatriz? A gravidez da Beatriz, vou contar um primórdiozinho bem rápido para que vocês entendam como foi a gravidez da Beatriz. Na gestação de Pietro, foi tudo tranquilo, normal, né? Ao ganhar Pietro, com 5 dias que eu estava em casa, né, de puerpério, eu tive trombose. Então, eu voltei para o hospital, fiquei 29 dias internada, e dentro desses 29 dias, teve que ser feito um rastreio, né, para evidenciar a real situação que ocasionou a trombose. Então, foi descoberto que eu tinha trombofilia, né, eu tenho o fator 5 de Leiden. Para quem não sabe, é uma condição genética, que eu não sei de quem, se foi do pai ou da mãe, mas que me favoreceu a ter a trombose. Desde então, vida que seguiu. Eu não podia mais fazer nenhum tipo de hormônio, né? Só mantinha os cuidados até eu engravidar da Beatriz, que a Beatriz foi assim, uma gravidez não esperada, como foi a do Pietro. O meu primeiro filho foi muito preparado. Já a Beatriz, ela aconteceu. Então, eu já sabia toda aquela situação que eu tinha que passar se caso eu viesse a engravidar. Mas nada relacionado com o autismo. E aí eu levei a minha gestação inteira, foi uma gestação já de risco, né? Que eu tive por conta da trombose e graças a Deus correu tudo bem. Beatriz nasceu. Beatriz nasceu. E de lá para cá, o desenvolvimento de Beatriz foi tudo dentro da normalidade. Beatriz sentou dentro do devido tempo, Beatriz emitiu alguns sons dentro do devido tempo, porém pouquíssimos, né? Posso dizer que nem 5 palavrinhas. Mas tudo normal. Sendo que, ao próximo dos 2 anos, eu estava muito inquieta. Por que Beatriz não conseguia falar mais palavras além do que ela já conseguia? Então, na consulta, né, que eu fazia, sempre fiz tudo muito direitinho com o pediatra, né, o médico especialista, para acompanhar as crianças. Eu disse para ele, doutor, eu não concordo com essa questão que muitas pessoas no dia a dia, elas falam, né, que cada criança tem o seu tempo para fala, para desenvolvimento. Então, tem questões que eu não estava de acordo. Então, eu cheguei para ele e conversei. Eu falei, pronto, eu preciso que o senhor me dê, assim, a sua opinião com relação a isso. Sendo que era um pediatra que eu precisei trocar das crianças. Então, era a terceira ou quarta vez, não me falha a memória, que ele estava vendo a Beatriz. Então, ele disse para mim e para o pai, porque o pai a todo momento me acompanha em tudo. Então, ele disse para mim o seguinte: olha, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Uma delas é, desde que eu conheço a Beatriz, Beatriz não faz contato visual nenhum comigo. Então, algumas outras questões, ela não responde ao meu chamado, né? Desde o primeiro momento. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, então, não vou dizer para vocês que Beatriz tem algum problema. Não é isso que eu quero dizer a vocês. Mas que vocês devem procurar, né, por um profissional ou buscar alguém na área para ver
se realmente esteja acontecendo alguma coisa ou não. Então, ele fez uma classificação, né, que se chama... Na hora, ele fez um questionário com a gente, e aí, em avaliações, questões avaliativas, ele falou: olha, eu vou encaminhar vocês, né, para o especialista, que é um neuropediatra. Binha, peraí, deixa eu te interromper para que as pessoas consigam saber. Essa avaliação, na verdade, Bia tinha mais ou menos qual idade aí, quando você Ela, começou a desconfiar? ela tinha faltando mais ou menos uns 20 dias para ela completar 2 anos nessa consulta. Tá, e essa avaliação que esse pediatra fez, o que que tinha nessa avaliação? Essa avaliação é uma avaliação que é feita por perguntas, né? Que hoje em dia nós temos até ela na internet já disponível para qualquer pessoa fazer. Se caso existe alguma dúvida no desenvolvimento da criança. E aí, diante das avaliações, né, que existe um critério de avaliações e ele pode, assim, possibilitar alguma coisa de errado ou não com a criança. Então, como o nível de Beatriz deu dentro do que ele não esperava, ele disse: eu vou encaminhar ela, né, para neuropediatra, para que a gente tenha uma avaliação melhor, ou um psiquiatra, né, voltado para essa área. Vou pedir uma audiometria para a gente ter certeza se ela tem algum problema ou não de audição, e um fonoaudiólogo, para que a gente consiga tentar desenvolver a fala dela. Eu falei, tudo bem. Nesse Aí primeiro momento, não levantou a hipótese do autismo, né? Você pô, levantou, já te nesse levantou. Tá, primeiro tá, momento me tá. levantou. E ele disse assim, olha, eu falei, mas o que o senhor pode me dizer já que possa ser ou não? Aí ele disse, olha, eu não posso dar 100% de certeza, mas pela dificuldade da fala, né? Ela não ter desenvolvido dentro do esperado, a falta de comunicação, o não olhar nela, né, o contato visual dela, que é o não responsivo ao atendimento, quando é chamada a criança de olhar de imediato. Ela não fazia isso. Eu até cheguei a cogitar, doutor, pode ser que seja como você, porque comigo, quando eu a chamo, ela me atende de primeira. Aí ele falou, mas você é a mãe dela. Então, vamos encaminhar, porque pode ser que Beatriz esteja dentro do espectro do autismo. Quando ele falou espectro do autismo, eu e meu marido, na mesma hora, um olhou para o outro. Opa, calma aí. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou, sim, eu não posso só te dar certeza, mas ela pode estar dentro do espectro, por conta de algumas características que ela já vem evidenciando. Sendo que, de uma forma geral, Beatriz já fazia outras coisas, mas que eu nunca quis entender aquilo como algo, até porque eu não tinha vivência de nada no mundo do autismo. Então, a Beatriz, ela enfileirava brinquedos quando bebezinha, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava assim, ela vai ser organizada como eu sou. Eu falei, gente, olha minha filha, organizada. Todas as vezes que ela colocava de brinquedinho enfileirado, seja grande ou pequenos ou médios, ela enfileirava. E eu achava aquilo lindo, né? Então eu fui assim, como se fosse juntando as peças, né? Então quando ele disse isso, ele falou, olha, e tem mais. Se fosse um dos meus filhos ou meus netos, eu moveria o mundo por eles. Por quê? A fase inicial da criança, até os 5 anos de idade, ela é muito importante para a gente ter ganhos. Então, eu digo isso para que vocês vão em busca, né, para ontem, não esperem mais. Quando ele disse aquilo tudo, encerramos a consulta, entramos no carro. Quando chegou no carro, eu meio que entrei em desespero, né? No caminho do consultório para minha casa,
Eu olhava para o meu marido, eu só chorava. Chorei, 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 porque eu não esperava que fosse falado da forma que foi. Hoje eu digo que eu sou gratíssima a esse médico, porque ele, como se me desse assim, um salavanco que eu precisava naquele momento para ter um direcionamento com relação aos atrasos. Ora, eu pensei, ele pode estar até ficando, né, maluco, ou não acontece. E hoje em dia a gente vê muitos casos acontecendo. Eu falei, pode ser que ele esteja errado. E aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos seguir, mas foi muito doloroso aquilo. Eu chorei muito, meu marido tentou me consolar. De inicial foi horrível, porque nós nunca queremos receber um diagnóstico de filho nenhum. Né? A realidade é essa, para todos os pais. A gente não espera que isso aconteça, mas não era um diagnóstico ali naquele momento, mas era quase que um diagnóstico. Então, o que eu pensei? Chorei, chorei, mas ao mesmo tempo passou na minha cabeça, eu vou em busca, porque ela é minha filha, não tem quem vá por ela. Então eu tenho que ir. No dia seguinte, eu já saí para fazer as marcações devidas, procurar os lugares que ele me orientou, né? Aí e assim eu fiz. Pedi ajuda, né, a outras pessoas que pudessem me ajudar no contexto de uma marcação, porque são médicos de especialidades difíceis de conseguir para logo, são questões demoradas. Então, eu fiquei naquela situação. Nós tínhamos, né, plano de saúde das crianças, o convênio das crianças, mas eu preferi expandir isso. Falei, independente disso, eu vou até mesmo tentar pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E o que eu conseguir, o mais rápido é onde eu vou levar. Mas eu de imediato marquei a audiometria dela, levei, fiz. A Beatriz não tinha nada na audição. Aí levei para fono, ela ficou em torno de uns 8 meses com essa mesma fonoaudióloga e nada aconteceu de diferente. Binha, peraí, então. Você levou a Bia para fono para que ela desenvolvesse a fala, mas até então você não tinha nenhum diagnóstico, nem que sim, nem que não e nem que era. Não tinha nenhum diagnóstico. Dentro desse decorrer é que acabou se fechando o diagnóstico. E foi quando eu cheguei ao neuropediatra. Quando eu cheguei ao neuropediatra, eu passei pela primeira consulta. Sempre eles veem a criança de 90 a 120 dias depois. Então, a Beatriz ficou de 90 em 90 dias. Na quarta consulta da Beatriz, de terceira para quarta, eu não cheguei nem a entrar na quarta consulta. Na terceira mesmo, a neuropediatra falou para mim, tá, eu vou fechar o diagnóstico da Beatriz. Porque ela precisava de várias avaliações. Mas ela via que quanto mais tempo ela demorasse para avaliar, ela iria demorar o contexto da Beatriz no que ela poderia ajudar. Então, ela me pediu exames, não para diagnóstico, né? Porque não se existe exames para diagnóstico, mas para a gente ver outras questões envolvidas em parte cerebral. E aí eu também não cheguei nem a realizar o exame, porque eu não queria colocar a Beatriz em sedação, né, para fazer exame, porque ela era muito novinha. E aí eu falei, bom, vamos para as terapias. Aí ela fechou o diagnóstico e aí eu consegui dar entrada no processo de terapias para ela começar a ser estimulada de forma correta e tentar um desenvolvimento nas habilidades. Então, Binha, quando a neuro
ela fecha o diagnóstico e te entrega esse diagnóstico. Beatriz é autista. Como que foi receber? Porque até então, quando você não sabe, ainda existe uma esperança, né? Pode Sim, não ser, né? Pode não ser. Como que é quando vira a chave? Porque tô te entregando. quando tudo começou, a primeira consulta, ela disse para mim, né, que ela tinha características, sim, do autismo, mas que ela não poderia fechar de primeiro momento, até porque ela precisaria avaliar melhor ela. Aí eu falei, tudo bem. Mas eu ficava numa ansiedade grande, porque eu queria saber se ela tinha ou não autismo. Aí, então, ela foi, me solicitou esse exame, eu não preferi não realizar, e ela também me deixou à vontade, me respeitou, falou, tudo bem, não quer realizar, tem total direito. Que exame é esse, Binha? Foi uma ressonância que ela pediu, né? Uma ressonância cerebral. E por conta dela ser muito nova, eu tinha que colocar ela sob sedação. E aí eu pensei, eu não quero correr o risco de botar ela tão novinha sobre um efeito anestésico que é horrível para um adulto, imagina numa criança. Eu falei, não, eu não vou optar por isso. Então eu falei para ela, você precisa disso para fechar diagnóstico? Vai ser diferencial para você? Aí ela foi falou, para fechar diagnóstico não, só para eu saber como está a formação dela. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Mas ela faz medição, né, de perímetro cefálico da criança e ela estava de acordo com o desenvolvimento. Falei, então eu vou ficar tranquila com relação a isso. Então, quando ela fechou o diagnóstico, ela falou, hoje eu vou fechar o diagnóstico da Beatriz. Então, ela preparou o laudo, né? Ela me entregou o documento. Eu pensei da seguinte forma, agora é real. Agora eu tenho ela dentro desse contexto. Coisa que eu esperava que ela pudesse dizer, não, vamos esperar mais um pouco, né? Talvez ela desenvolva assim, não tem tanta. Mas nada mudou para Beatriz. A Beatriz não desenvolvia nada, nada em termos de fala, né? Ela permanecia com uma falta de contato visual, não respondia ao chamado, dentre outras características. Então, quando ela me entregou o documento, eu respirei fundo e pensei: nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um porquê. Não gostaria que fosse assim, mas se aquele lá de cima me deu nessa condição, é essa condição ao qual eu vou ter que seguir. E ela depende de mim, pois eu sou a mãe dela. Então, seja o que for e como for, eu vou lutar por ela até o fim. Foi o meu pensamento. Fiquei, obviamente, arrasada, chorosa, né? Por muito tempo. Não foi coisas de um dia, dois, três. Foi muito tempo. Eu não conseguia falar sobre a Beatriz nesse contexto com outras pessoas sem chorar. Todas as vezes que eu falava, eu me emocionava muito, muito. A ponto de o tempo foi passando. Então, as coisas vão entrando no nosso coração, na nossa mente, e a gente absorve de uma melhor maneira, a ponto da gente seguir e aquilo não acontecer mais, né? Hoje acontece? Claro, porque nós enfrentamos desafios. São dores diárias, né? Que existem. As expectativas são grandes demais. Então, quando não acontecem, causam sofrimento. Mãe sente, né? Todas as coisas, não tem jeito. E então, esse fechamento de diagnóstico, para mim, foi normal, como para outras mães nesse contexto, que todas passam pela mesma situação, que é, né, a não aceitação, o famoso, como as pessoas dizem, né, o famoso luto que aquela pessoa enfrenta
depois que recebe um diagnóstico. Mas nesse luto, a gente não encara como o luto da morte, né? São fases que a gente passa desse luto, né? As pessoas dizem que são 5 fases, né, que a gente enfrenta de um diagnóstico. E a gente se culpa, a gente sente raiva, né? A gente sente tristeza, frustrações e por aí vai. Mas a gente precisa aceitar. Porque se a gente não aceitar, nada acontece dali por diante, se não existir aceitação. Se me perguntarem, mas Tabata, até hoje, como é para você? É obviamente que quando, em vários momentos que eu olho para minha filha, eu acredito que poderia ser diferente. Por que não poderia ser diferente? Quando eu olho para ela, ou quando nós estamos em um momento de lazer no parque, que eu vejo outras crianças, né? Por que, que tem que ser com ela? Essas perguntas, elas ainda acontecem dentro de mim. Mas se eu ficar fixando elas na minha mente, eu não vou encontrar resposta. Então, eu prefiro, ao mesmo tempo que eu penso, deixar de pensar. Porque eu sei que são coisas que vão me fazer mal. E não vai me ajudar. Não vai me ajudar. E nem muito menos a ela. Mas é claro, de eu vê-la, principalmente quando eu encontro pessoas que não sabem da condição dela, que quando eu falo, a pessoa fala assim: poxa, mas ela não tem nem cara de autista, né? Até essas frases que hoje, com muito aprendizado, a gente entende que são frases capacitistas, né? Eu hoje já sei lidar melhor, porque até isso a gente tem que aprender. Como você responder ao próximo frases nesse contexto, dentre outras, né? Mas foi dessa forma é que eu recebi o diagnóstico. Eu recebi, posso dizer, 100% bem? Não, mas eu fui obrigada a aceitar, porque ela é em primeiro lugar na minha vida. E eu entendi que o diagnóstico não é uma sentença. Não é uma sentença. É apenas o começo de uma nova vida, ao qual eu tive que me adaptar. Eu me adaptar ao mundo dela, e não ela ao meu mundo, ao mundo do pai. Nós dois, mais o meu filho mais velho, nós nos adaptamos a ela. E não ela a nós, né? Essa é a nossa realidade do dia a dia. Binha, você recebe esse diagnóstico e aí uma porta se abre, né? Um grande portal. E você precisa entrar nesse portal. Entrar nesse portal é passar a conhecer, passar a descobrir e ir em busca de tudo que a Beatriz precisa. E eu gostaria que você trouxesse agora, Binha, detalhes de tudo que você passou, aonde você buscou, que terapia que ela faz, que terapia que fez, que ajudou, qual o profissional que ajudou, para quem está em casa, passando por isso, sabe, que está nessa dúvida, acabou de receber o diagnóstico, para onde ir, o que fazer, aonde procurar, quem procurar. Então, assim, quanto mais detalhes você trouxer da Bia, né, por favor, traga. Quando fechou o diagnóstico, a neuropediatra que acompanha ela até hoje, ela disse para mim aonde eu deveria ir aqui na cidade onde eu resido, Ok. independente do plano de saúde, né, do convênio que nós temos dela. Então ela disse para mim, olha, e me encaminhou, né, me documentou para todos os lugares, me falou sobre todos os direitos que eu tinha após o fechamento de um diagnóstico, o que eu deveria procurar, aonde eu deveria ir. Então, naquele contexto de fechar, foi aonde eu pensei, ela precisa de mim. Então, no dia seguinte, eu já estava na rua. Eu fui em todos os locais, né? Que é assistente social do município. Eu fui para um lugar aqui que em Maricá
se chama SAREM, né? Ele é um serviço de atendimento e reabilitação. Então, eu fui também para esse local onde eles recebem as crianças tanto no transtorno do autismo quanto com outras comorbidades, né? Outros diagnósticos. Isso, outras situações eles também recebem. Não necessariamente com diagnóstico fechado, não. Tem crianças que são encaminhadas pela escola para avaliações dentro do contexto até ser fechado o diagnóstico lá por eles. Então, existe esse local. Eu também fui para esse local, dei entrada na documentação dela para que eu conseguisse as terapias por lá. Eu não conhecia o mundo que eu tinha o direito pelo convênio. Eu não conhecia. Passou-se um tempo Isso tudo você. conhecimento. Isso. Todos esses lugares, por enquanto, que você procurou, foi do governo. Isso. Certo? Tá. Isso. E aí, dentro desse lugar, é realizado primeiro, né, um conhecimento com os pais, que é a anamnese que é feita, né, de cada criança. Depois da anamnese, você passa para os profissionais específicos, eles fazem também, cada um faz a sua anamnese, até o início do serviço prestado por eles, no caso do tratamento das terapias, né? Então, ele conhece primeiro a mãe, colhe o histórico, né, daquela criança, até a criança entrar em atendimento propriamente dito, para eles começarem todo o manejo de desenvolvimento com cada criança. E assim foi com a Beatriz. Um processo demorado, porque não é rápido, ficam meses, né, até chegar ao dia que a criança tem que ir. Você tem que aguardar, porque são várias e várias outras crianças que estão nesse contexto. E aí a sobrecarga no sistema ela é grande, então é demorado, não é rápido. Diante desse percurso que eu enfrentei, ó, lá chegou a Beatriz. Ó, Oi, Bia, tudo bem? oi, fala. Oi. Hum? Fala, Você vai... oi. Fala para o pessoal. Oi. Fala, eu sou a Beatriz. Você vai ficar com a gente, Beatriz? Fica aí no colo da mamãe, então, tá bom? Para todo mundo te conhecer. Dá uma pausa para levar a Beatriz ao banheiro. Vai, pode ir, vai lá. Voltamos. Pode. Então, eu tive que aguardar todo esse processo. Quando eu conheci o caminho que eu poderia ter direito pelo convênio, aí eu não perdi também tempo. E, Binha, Eu como que você descobriu esse caminho? Porque até então você sabia o caminho do governo, né? Que foi a tua neuro que indicou o que você procurar. Como que você descobriu esse caminho pelo plano de saúde? Isso. Pelo plano de saúde, eu descobri através de uma outra mãe atípica. Nos dias de hoje, o meu esposo, ele é motorista de aplicativo. Em uma corrida dele, né, levando um passageiro de um lado para o outro, ele pegou essa passageira com essa criança. E aí, ela, ao falar no telefone, ela estava falando com o convênio ou com a clínica, eu não sei o que era no dia. Então, ele ficou bastante atento ao que ela estava falando, porque estava sendo assim, quase que dentro do nosso contexto, do que nós estávamos passando. Quando ela desligou essa ligação, ele pediu desculpa, né? Licença, posso falar, perguntar? Aí ela falou, não, sim. Aí ele falou, que eu tenho uma filha, assim, então, foi explicando. Aí ela foi e falou, olha, se o senhor quiser, eu vou dar o número do meu telefone e pede a sua esposa para fazer contato comigo, que eu vou explicar passo a passo o caminho que ela deva traçar para ela conseguir as terapias da sua filha pelo convênio. E assim foi.
ela foi quase que, posso dizer assim, um divisor de águas, né, naquele momento. Então, ela, assim, eu liguei para ela, conversamos e ela foi e me deu todo o caminho que eu deveria seguir, para onde eu deveria ligar, como eu falar, tudo isso ela me orientou. E aí eu fiz. Quando saiu pelo convênio, eu ainda estava naquele processo de aguardar a Beatriz iniciar lá na clínica, que é do governo, né, do SUS. Então, quando saiu, foi para um lugar distante da onde eu resido, né? Então, um outro município, que a minha amiga Pamela conhece, que é onde a gente frequentou muito. Quando foi, eu falei, bom, vai ficar tão distante e dispendioso, né? Em todos os sentidos, em tempo, em financeiro, mas vamos até lá. Era um lugar de boa referência, então eu cheguei lá, conheci esse lugar. Esse lugar, para mim, foi muito maravilhoso, né? Até a Beatriz iniciar também é o mesmo processo, é demorado até a criança iniciar. Isso Se já no passa particular. isso já lá no particular, mas nada é tão diferente. Não, é feito anamnese, depois passa por anamnese pessoal de cada profissional, até ela começar o tratamento propriamente dito. Quando ela começou nessa clínica, foi aí que as coisas começaram a modificar, né? Isso está falando naquela clínica especializada lá em Caraí. É essa? Isso, Ah, você quer e passar o nome? ela ficou tanto no SUS, nessa clínica perto aqui da minha casa, quanto na outra clínica que eu consegui pelo convênio. Ela ficou em Você quer dois passar o nome da clínica, Bia? Espaço Céu, em Ok. Caraí. Ela ficou nesses dois lugares. Lá no SUS, se passou um ano, quase um ano e meio. E aí, então, a coordenadora me chamou para conversar, porque em nenhum momento eu escondi de ninguém que eu tinha plano de saúde, né? Não, em nenhum momento. Então, ela me perguntou se eu poderia ceder a vaga da Beatriz para uma outra criança, né, que estava na fila, precisando entrar. E a Beatriz já estava sendo assistida e bem assistida em outro lugar. Eu disse para ela que sim, que eu não me importava em ceder essa vaga, mediante, se caso eu viesse a precisar, eu poderia voltar. Ela falou que sim, eu falei, então por mim não existe problema nenhum. Posso ceder sim a vaga da Beatriz. E aí ela ficou só nessa clínica que o nome é Espaço Céu, em Caraí. A dona da clínica do Espaço Céu, o nome é Virgínia Vasque dela, ela é uma fonoaudióloga e dona desse local. Lá foi exatamente maravilhoso o contexto da Beatriz, inicial, né, da Beatriz. Foi lá onde eu pude aprender, né, mais sobre o autismo, aprender os manejos de lidar com a Beatriz em casa da melhor maneira, porque são profissionais muito capacitados que ela coloca para trabalhar com ela e capacita, né, a todo momento esses profissionais. Então eu só tive assim ganhos com a Beatriz, né? Em vários contextos, em vários contextos. O que ela não fazia, ela passou a fazer, porque as habilidades vão chegando conforme tem um estímulo correto, né? E, de contrapartida, o que eu, quanto mãe, resolvi fazer? Eu vou aprender. É o que eu preciso fazer. É aprender sobre o autismo, aprender como lidar o dia a dia, como enfrentar todas as questões, né, envolvidas. Então, tudo isso eu tive que aprender. E continuo aprendendo, porque a cada dia
nós vivemos um aprendizado, né? E conforme a Beatriz vai crescendo, são questões novas que vão surgindo, desafios novos que vão surgindo. Então, nós temos que aprender. E aí eu segui, né? Segui literalmente com ela. Hoje, ela ainda não fala muitas palavras, né? São poucas, mas mesmo assim eu continuo nessa jornada. Né, Beatriz? Você quer olhar lá, né? Hein? Ô, Fala Rubinha. oi. Oi, Beatriz. Um Hoje beijo da tia. a Gabi, da Casa Mágica, né? Da Gabi, porque na escola era como aqui a semana, né? Já de Uhum. carnaval, que se inicia amanhã. Então, hoje foi o último dia de aula antes do carnaval. E aí eles podiam ir com qualquer outra roupa. Então, ela foi hoje de Gabi, mas não quis nem tirar Ela tá a linda. roupinha dela. Ela ainda está com a roupinha de Gabi. Tá certa. Ô, Binha, É, e quais as terapias que a Beatriz fez e quais ainda ela faz? então, a Beatriz, ela, tanto nesses dois lugares, foram os mesmos, quase que os mesmos, né, profissionais. Lá abrangeu, nesse espaço céu, muito mais do que o que ela tinha. Mas ela fez. Que aqui, eu não sei como é aí, mas aqui, até os 5 anos de idade, a criança faz o modelo Denver, que é um modelo de intervenção precoce, né? É uma intervenção naturalística, como se ela estivesse no ambiente natural dela. Então, o estímulo é todo voltado para um ambiente natural. Se chama modelo Denver. E, após os 5, ela faria o ABA, né? Que é o qual agora ela está no momento. Nesse modelo Denver, eles trabalham tanto todo o contexto, né, de vida da criança. E aí, geralmente, ou é um psicólogo, né, ou é um psicomotricista que tá, ou um fonoaudiólogo que está nesse contexto para trabalhar. Fora esse modelo Denver, que ela ficava durante 3 horas seguidas, ela fazia também fonoaudiologia, né, específica, fazia integração sensorial para o estímulo de coordenação motora, né, força, e fazia também nutrição, né, que ela tinha o acompanhamento com a nutricionista, por questões também de alimentação para melhorar. Fazia o musicoterapia, né, que a gente tentou também incluir para ela poder, através da música, ter uma evolução melhor. E fisioterapia. E quantas vezes por semana você tinha que sair da cidade onde você mora, que é Maricá, e ir para uma outra cidade, que é Niterói, para poder levar a Bia? Eu tinha que ir ao certo, eram 4 vezes, mas se tornava impossível para mim. Então, eu tirei apenas um dia dela da carga horária, né? Que ela precisava, dessa alta demanda, porque a criança precisa de alta demanda. E aí eu fiquei apenas 3 dias, indo de Maricá para Icaraí. E lá eu chegava, passava em torno de umas 5 horas lá, enquanto ela estava realizando as terapias, saía de um terapeuta, ia para o outro, e eu estava lá na fila de espera. Mas eu acompanhava isso, mesmo ela estando com os terapeutas, eu acompanhava pelo celular, né? No hall de espera, eu via tudo o que estava acontecendo. Por isso que eu digo que é uma do diferencial que essa clínica tem, porque não é todo lugar que o pai e a mãe
pode ver o que está acontecendo com seu filho durante a terapia. E lá não, eu podia até entrar e ir até a sala ao qual ela estava para dar uma olhadinha, porque de dentro para fora ela não me via, mas de fora para dentro eu podia ver o que estava acontecendo, se fosse necessário. Então, foi assim, um processo longo, porque até ela se adaptar com os profissionais, né? Demorou, foi choro, muito choro. O primeiro momento dela foi para mim horrível, porque ela chorou mais de meia hora direto, sem parar. A vontade que eu tive foi de pegar a Beatriz e voltar para trás. E na minha cabeça, naquele momento, só passava: será que eu tenho a necessidade de passar por isso? Eu preciso realmente passar por isso com a minha filha? Não é possível. E as pessoas, né, os funcionários tentando me acalentar, tentando me acolher de toda maneira possível, mas mesmo assim a vontade era de nunca mais voltar. Eu pensava, eu não preciso vir aqui, eu não vou voltar mais, minha filha não pode. Sendo que eu tive que até nesse momento endurecer meu coração, porque eu não podia atrapalhar aquele vínculo que tinha que ser criado. Porque se não cria o vínculo, nenhum terapeuta consegue conduzir. Então, a mãe tem que endurecer mesmo o seu coração e aguentar aquilo ali. Mas eu sabia que era ela que estava chorando, porque eu conheço a minha filha, a voz da minha filha, o choro dela. Eu falava, poxa, ela está chorando. Mas eu pensava, se ficar muito mais tempo que isso, não tem jeito, eu vou pegar ela e vou embora. Porque eu não vou deixar ela num lugar gritando aos berros. Mas as coisas foram melhorando até ela gostar de ir para lá. Quando ela começou a gostar de ir para lá, aí o vínculo com qualquer profissional foi melhor, tudo foi melhor. Né, Beatriz? Tabata, e nesse período todo que você precisava se deslocar da tua cidade para ir para uma outra cidade, passar 5 horas do seu dia, você tem um outro filho. Aonde ficava o Pietro e como que é isso? Porque a Bia, ela demanda mais atenção, né? Só que o Pietro também é pequeno. O Pietro também precisa de atenção. Como é que fica essa mãe tendo que dividir esse tempo? Ou, na verdade, não é dividir, né? É um tempo maior que você dá para um e o outro você dá um pouco menos, porque o outro demanda um pouco menos. Aí entra um outro contexto da história, que é a rede de apoio, né? Geralmente, ou quase que nem todas as pessoas têm essa rede de apoio. Quando o diagnóstico de Beatriz fechou, eu tinha a minha sogra perto de mim, porém a minha sogra ainda trabalhava, né? Que ela aposentou tem pouquíssimo tempo, então, mas ela ainda trabalhava. A minha mãe veio morar em Maricá após o falecimento do meu pai, mas também desistiu de morar aqui na cidade e voltou para onde ela morava, que é em São Gonçalo. Então eu não tinha ninguém. Era eu e meu esposo. Meu esposo e eu. O Pietro, nesse contexto todo, eu tinha que levar Pietro para a escola, tirar Pietro no dia da terapia de Beatriz, tirar o Pietro mais cedo da escola, para ele almoçar junto com a gente lá na clínica, porque eu tinha que levar, né, todo o alimento, tanto o almoço quanto o lanche da tarde, até chegar em casa para dar o jantar. Então eu levava a comida, nós fazíamos toda a refeição lá e Pietro junto. Pietro passava todas essas horas lá. No início, tudo foi mar de flores, mas depois as coisas vão se modificando. Pietro já não queria mais ficar lá. Mas nesse período que ela estava entre os profissionais, eu podia sair do local e dar uma volta, resolver os meus problemas. Qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu poderia fazer. Só que a insegurança, nesse sentido, ela é
tão grande de você deixar, pelo menos eu, tá? Eu sou assim. Eu não tinha a paz que outras mães tinham de sair e só voltar no horário de pegar, do término, né, para pegar e ir embora. Então, eu não tinha essa paz dentro de mim. Então, eu preferia ficar ali. Mesmo que eu passasse aquelas horas todas ali sentada, era ali que eu ficava. Porque se ela precisasse de mim, é o que sempre passou na minha cabeça, ela precisa de mim, acontece alguma coisa, eu vou estar longe, até eu chegar aqui vai demorar. Por mais que seja na redondeza, mas eu ia demorar. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. E o Pedro ficava junto comigo. Então, de um tempo, ele já começou a ficar esgotado daquilo. Mãe, eu não aguento mais ficar aqui. Eu não quero mais vir para esse lugar. Quando tinha que levar a Beatriz para terapia, ele falava, ai, de novo? Mãe, eu quero ficar em casa. Eu falava, com quem que você vai ficar em casa? Não tem com quem deixar você. Você precisa ir junto. Então, é junto que você vai. Então, meu esposo me deixava nesse local. Dali, ele começava a trabalhar até o horário de pegar ela e nós voltarmos para casa. Assim se passou-se uns 2 anos, né, nesse local. Aí nós tivemos questões de plano de saúde aqui no Brasil, né, por conta de mudanças mesmo no sistema, que muitas mães vêm enfrentando, muitas famílias, e aí Mudança de regra dos planos de saúde, né? eu perdi essa clínica por conta disso. Até eu entrar em um novo plano de saúde e recomeçar tudo, ela passou um bom período sem terapias. Agora nós já estamos retornando a essas terapias, né? Aos poucos, porque também o retorno é demorado. É como se recomeçasse, né? Posso dizer que é recomeçar. Então eu tenho que passar por todos os profissionais, porque é um lugar diferente, né? Então é demorado. Até ela iniciar, propriamente dito, eu estou nesse aguardo. Mas a escola, eu não abri mão de forma alguma, nem o ano que passou e nem esse ano. Porque diz que, todos dizem, né, que isso é comprovado, né? A tríade tem que existir: escola, família e clínica. Porque se não existir, as coisas não fluem conforme, né, deveriam, porque é um contexto ajudando o outro. E aí ela passou um bom período sem as terapias. Nesse período que ela passou sem as terapias, eu fui fazendo cursos, né, tentando melhorar para poder lidar com os novos comportamentos, né, que vêm existindo conforme ela vai crescendo. Olha aqui, filho. Ó, mamãe vai dar. Olha aqui. Vai lá ver, vai. Vai lá, mostra pro maninho. Vai lá mostrar pro maninho. Isso. Então, foi assim que nós estamos atualmente. Ela está retornando aos poucos à terapia. A Beatriz começou a estudar. A Beatriz vai numa escola regular ou numa escola especializada? E qual o período dela que ela fica nessa escola, né? O período, Beatriz, as primeiras escolas foram as escolas do município. Muito conversando, ó. Você quer conversar? Depois uma música. Tá bom? Tá? Pode ser assim? Então tá. Vai lá ver a Luna. Vai. Ou a Gabi. Vai lá. Vai lá ver. Vai lá. Pega a neném. Pega lá sua neném. Vai lá pegar sua neném. Vai lá pegar. Então, os primeiros momentos foram as escolas do município de Maricá, ao qual eu me decepcionei muito,
porque foi um retorno de pandemia que a prefeitura não veio preparada para essas questões, né, de crianças nesse contexto, então foi tudo muito tumultuoso, ao qual eu não me senti segura de deixar a Beatriz. Uma No escola ano regular. seguinte, numa escola regular, porque especial para crianças autistas, aqui no município não existe. Mas as escolas do município, apesar de serem bem faladas até, mas no meu contexto, com Beatriz no autismo, não foi boa. Porque eu não me senti segura de deixar a minha filha, que não fala, que precisa de várias necessidades, sem ninguém ao lado dela, né? Nós temos esse alguém que eu digo é um mediador, né? Um profissional mediador para acompanhar essa criança. Então eu não tive aqui. Por esse motivo eu não deixei. E quando foi o ano agora que passou de 2024, eu preferi arriscar um pouco mais pagando uma escola para Beatriz, até mesmo porque eu poderia talvez cobrar, né? Se caso acontecesse alguma coisa com ela, ou eu ter mais acesso a ela durante a escola, no período da escola, do que ela estando numa escola do município. E assim foi. Eu coloquei e ela está até hoje nessa escola. É uma escola assim que é a mesma escola do Pietro, né? Que tem 3 anos, fazem já 3 anos que o Pietro está nessa escola e ela 2. Então é uma escola que nos acolheu muito, acolheu a Beatriz, muito, muito mesmo, muito. Não tenho o que falar dessa escola aqui em Maricá. E tive novas habilidades com ela lá? Tive. Mas ainda assim ela precisa do contexto de profissionais especializados para que as coisas aconteçam. Porque por mais que lá ela tenha esse profissional mediador, que lá ela tem, mas mesmo assim, para executar habilidades mais minuciosas, ela precisa de uma terapia para ela evoluir nesse contexto. Mas foi dessa forma que a parte de vida escolar da Beatriz está até os dias atuais. E Binha, qual o horário dela na escola? Ela vai no horário integral? Ela vai integral, não. Isso também é um outro fator, porque a escola do município, em Maricá, a maioria, grande maioria, elas são horário integral. Eu não sou mãe de deixar filho no horário integral. Não gosto desse horário integral, porque eu não me vejo um filho meu longe de mim tanto tempo. Então, eu prefiro. Esse também era um outro motivo que eu não continuei com ela no município, porque eu sabia que ia chegar a hora que ela ia ter que ficar integral. Mesmo ela tendo os direitos dela, que ela pode ou entrar mais tarde, ou sair mais cedo, as concessões com dias de terapias, mas mesmo assim eu preferi dessa forma para eu poder ter uma dinâmica melhor com a escola, né? Para eu poder estar mais presente com a escola do que e um acesso melhor, né? Por isso eu optei por essa situação. Então hoje Beatriz estuda de 1 da tarde até às 16h30, né? Que é o máximo. O certo seria até às 17, mas eles começam a liberar as crianças às 16h30. Então, quando dá 16h30, eu tenho que estar lá. Porque Beatriz, ela não aceita que os colegas saem e ela vai ficando. Então, abriu, eu tenho que estar lá para buscá-la. Porque ela fica muito ansiosa para poder vir embora. E é assim que ela vai todos os dias. Né, Pepeca? Binha, teve Aqui. um. Tá aí, né?
Teve o caso que você descobriu que a Beatriz precisava usar óculos. Você pode compartilhar para a gente como é que foi essa descoberta? Foi da seguinte forma. Beatriz, o pai falava para mim, você precisa levar essa garota no médico, porque essa menina olha torto igual você olha, porque ele acha que por alguns momentos eu tenho o olhar torto como estrabismo, né? Então, eu falava para ele, cara, você não tá vendo coisa, não tem nada em Beatriz. Tem sim. Então, como eu tenho problema de visão, né, a miopia, o astigmatismo, e uso óculos, ele falou, não, é melhor levar. De tanto que ele pediu para eu levar, eu levei a Beatriz ao hospital. Chegando ao hospital, eu falei para a médica, eu preciso que você veja se a minha filha tem estrabismo. Aí ela, tudo bem. A senhora veio aqui por isso? Eu falei, sim, sim. Aí contei, eu falei, meu esposo acha que eu tenho também e tal. Ela falou assim, não, tudo bem. Aí ela, ao examinar a Beatriz, ela foi e falou para mim assim, olha, antes fosse o estrabismo, porque a Beatriz, ela tem 3 graus de miopia em cada olhinho dela. Eu falei, o quê? Fiquei muito assustada e surpresa. Falei, ela tem muito mais grau do que eu, doutora. Aí ela falou para mim assim, você tem miopia? Eu falei, miopia, astigmatismo. E a sua família? Eu falei, também, a grande maioria. Aí ela, ao examinar mais profundamente, ela achou que a Beatriz tivesse escavação acentuada para o glaucoma. Então, eu fiz um outro exame lá no mesmo lugar, né, no mesmo local, para verificar essa condição de escavação. Quando nós conseguimos, você tá vendo, tia Pamela? Fala para ela, oi, eu estou aqui. Eu sou a Beatriz. Isso, isso. Fala com ela, tudo bem? Oi. Então, assim foi. Com relação à escalação, ela pediu que eu levasse para um outro especialista. Então, eu levei para um especialista em glaucoma para saber se a Beatriz tinha o glaucoma. Então, hoje, Beatriz usa óculos para miopia e eu faço acompanhamento anual para o glaucoma. Então, foi algo também que me surpreendeu, né? Apesar de também ser, né, a questão da visão, ser a grande maioria dos autistas, ela tem alguma questão na visão. Mas eu não também quis considerar porque a minha família ela tem. Então, eu falei, bom, eu vou levar para ver se ela é estrábica ou não. E se for, se tem correção. Mas me surpreendi com a miopia e posteriormente com o glaucoma, que é o qual hoje eu acompanho e faço tratamento nela todos os dias com colírio, né? Ô, Binha, e como é que é levar a Beatriz num profissional que ela não conhece, que ela não está adaptada? Ela consegue sentar, fazer um exame e ficar tranquila ou precisa, óbvio que precisa de você e do pai, mas ela precisa de algum outro acompanhamento ou até de medicação para que o profissional da área da saúde, né, aquele profissional possa realmente executar ou fazer aquele procedimento nela? Então, o primeiro momento de Beatriz, ela não aceitou de forma convencional que ela fosse examinada por essa profissional. Então, o que aconteceu? Ela não senta, ela não aceita aquele comando, porque ela está em um lugar diferente, com pessoas diferentes. Então, mesmo assim, eu tentei. Mesmo a gente fazendo aquela previsibilidade, né? Que é uma outra coisa que eu aprendi, que com os autistas, a gente, na maioria dos casos, consegue, quando a gente faz uma previsibilidade.
do lugar onde vai, né? Você mostrar uma foto daquele local, o que vai ser feito naquele local. Mesmo dentro desse contexto, não funciona com ela. Ela chega, ela não aceita, né? O sentar dela é bem difícil, até mesmo dentro de casa. Ela, grande maioria da parte do período do dia, ela passa em pé, para lá, para cá. Na escola também. Então, nesse dia, ela não aceitou esse profissional examinar ela de forma convencional. E aí eu tive que segurar ela mesma, né, com força, e dizer, doutora, é dessa maneira, porque se não for dessa maneira, não vai ser. Ela vai chorar, ela vai gritar, mas é assim que nós vamos ter que fazer, porque se não for, não vai ser de jeito nenhum. Então, nesse dia, eu até ia chamar a ajuda do pai que estava, né, aguardando, porque se caso eu não conseguisse conter ela durante algum tempo, mas eu consegui o tempo que a médica precisou. Eu consegui, mas se caso eu não conseguisse, eu teria que chamá-la. E para já a partir do glaucoma, que eu tive que ir em outro estado, eu tive que sair do estado do Rio de Janeiro e em outro estado para fazer esse acompanhamento. Aí lá eu levei, ela conheceu o local, conheceu essa profissional, que também não deixou de forma convencional, né? Vai contar? Então não deixou, e aí eu tive que voltar para a gente fazer sob efeito anestésico, né? Sob sedação. Foi aí que agora eu já me acostumei, né? E mesmo assim também é uma sedação bem leve que é feita para ela fazer toda essa parte de avaliação com relação ao glaucoma. E aí é pela segunda vez que eu estive lá agora esse ano, né, para fazer a revisão e também dessa mesma forma, só sob o efeito da anestesia, porque se não for, é impossível de conseguir realizar qualquer avaliação nela. Seja até mesmo o pediatra, né? É toda uma preparação, todo um contexto, né? Nós temos que distrair, e aí eu tenho que ter o apoio da tecnologia, né? Sempre estar com um tablet ou um celular naquele momento para distrair ela, para a gente poder conseguir fazer uma ausculta, né? Ou verificar uma temperatura, porque ela também não aceita o termômetro convencional, né? Só hoje a aproximação. Então, são essas coisas todas que tem que existir um preparo para que ela aceite. E quando não aceita, aí tem que ser na marra mesmo, para poder fazer alguma coisa que precise. Porque senão, ela não aceita. Né, filha? Né, Bia? Você parou de cantar, que ela estava aí cantando. Fala, oi. 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 Ao dentista, né? Ela correndo com o irmão, caiu, bateu a boquinha no chão. Então, os dentinhos ficaram um pouquinho moles. Eu fiquei preocupada, eu levei. Aí a dentista que olhou também com muito carinho, muito cuidado, porque ela precisa de um tempo. A Beatriz, ela é uma criança que ela precisa de um tempo para ela se familiarizar com aquele local, entender o que está acontecendo ao redor dela, porque ela é muito observadora e, posteriormente, ela aceitar alguma coisa. Hoje, ela já responde bem ao comando quando alguém chama Beatriz, na mesma hora ela já responde, coisa que ela não fazia, né? Hoje ela já faz diferente, mas ela não aceita de imediato que um estranho se aproxime dela e nem que coloque a mão dela. Tem que ter um contexto até conseguir conquistar a Beatriz, né, minha filha? Com outras crianças. Beatriz também não tem muita socialização, até mesmo na escola, né? Ela prefere ainda ficar no mundinho dela, né? Do que ela se interagir com outras crianças. Então, ela ainda
tem muita restrição nesse contexto de outras crianças. Hoje ela aceita melhor outras crianças, se aproximar dela, tocar ela, né? Mas se ficar insistindo muito para brincar, vamos fazer isso, ela já não quer mais. Então, hoje ela já tenta empurrar aquela situação e não aceita. Você vai cantar? Hã? Adora cantar. Canta e canta muito, né, Beatriz? Uma das coisas que às vezes você fala, poxa, mas ela não fala, mas ela canta. E é amorosa. Muito carinhosa. Muito. É o tempo todo. Se eu estou na cozinha preparando uma refeição, ela vai até a mim, pega meu rosto para eu dar aquele cheirinho nela, beijar ela. É muito carinhosa, muito. E outro detalhe, Beatriz não faz uso de medicação alguma, nenhuma. Ela não faz uso na necessidade. Ela não tem assim comportamentos exacerbados, não tem necessidade nem até mesmo de ficar concentração na vida, porque ela acredita que ela tem um potencial de desenvolvimento. O que falta é estímulo. Como ela ficou um bom tempo sem terapia, talvez esse tempo a gente perdeu algumas habilidades, né? Mas que nós vamos conseguir, né, minha filha? Binha, sim, sim. E quando ela voltar para as terapias, agora com o novo plano de saúde, com as novas regras que existem aí, as terapias serão encaixadas no horário que ela não tem aula ou, pelo que você já entende, pelo que você tem de conhecimento, ela vai ter que faltar algum dia da escola? Então, isso foi uma coisa que eu conversei agora recentemente com a neuro. Porque ela estuda tarde e só tem o período da manhã. Como ela manteve todas as terapias solicitadas desde o início, quando ela começou aos 2 anos e um pouco, né? Uns 2 anos e um pouquinho de idade, ela se mantém com as mesmas, devido às necessidades que ela ainda tem. Então, isso foi um dos pontos que eu conversei muito com a neuro nessa última consulta, que eu falei com ela, olha, como Beatriz agora estuda tarde, ela vai ter que fazer as terapias de manhã. Então, como a gente coloca uma demanda grande para uma criança que tem pouco tempo? Aí eu perguntei para ela, você não acha que talvez seja viável tirar a Beatriz um dia na escola para acrescentar esse um dia para as terapias? Aí ela disse, olha só, aqui, ó, pega a Gabi. Pega a Gabi para mostrar a tia Pamela. Aqui, ó. Eu vou mostrar a Gabi para a tia Pamela. Eu tenho a Gabi. A Gabi! Então, ela disse o seguinte, não acho certo, vamos iniciar no período da manhã e ver o quanto ela vai aguentar de demanda. Não está aguentando, não está rendendo, está sonolenta, está irritada, não está aceitando bem o contexto, aí nós vamos modificar. Aí acho viável. Mas de início é no período vago que ela tem na vida dela. Para não tirar ela da escola, porque a escola é primordial. Então, vamos trabalhar nos horários vagos. Se caso ela não suportar esses horários vagos, aí a gente pensa em reduzir pelo menos um dia da escola. Aí eu falei, tudo bem, então vamos iniciar dessa forma. E assim eu estou nesse aguardo aí que, a posterior o carnaval, eu já tenho agendado, né, o início dela de anamneses nessa nova clínica ao qual ela vai começar as terapias.
E essa nova clínica vai ser aí na cidade onde você mora ou você vai ter que ir para outro lugar também? Sim, vai ser aqui, né? Vai ser aqui. Nessa época que ela iniciou, essa clínica não existia aqui. Mas agora essa clínica e outras já existem aqui. E como o surgimento do autismo está sendo grande, então a procura, consequentemente, está sendo maior. E muitas pessoas estão, assim, aprofundando mesmo os conhecimentos, né, dentro do autismo e abrindo o seu próprio negócio. Então, clínicas que não existiam aqui na cidade, agora eu já tenho. E aí foi aonde eu pedi ser um lugar próximo, até dentro do laudo de Beatriz, está sendo solicitado isso, que seja próximo à residência, para que ela não tenha esse desgaste, né, que nós tínhamos, tanto ela, principalmente, como a família, né, de ter que sair de uma cidade para outra para realizar a terapia. Então, agora é bem próximo da onde eu resido, que ela vai começar a fazer. Maravilha. Binha, a gente está aí com mais de 1 hora de podcast. Eu queria que você fosse para as considerações finais. O que que a mãe que está do outro lado está ouvindo, ou quem quer que esteja ouvindo a gente nesse momento, vendo e ouvindo, porque não vai ficar só aqui no YouTube. O que que você quer passar de mensagem para essas pessoas que estão iniciando, estão descobrindo aquele filho autista, entrando nesse desafio, ou para as que já estão, né? Só um minutinho que eu vou inverter ela para a gente fazer as considerações. Tá. Então, o que eu quero dizer para toda mãe atípica, seja ela, né, que ainda não fechou o diagnóstico, que está nessa caminhada para fechamento, ou dúvida do que seu filho tenha, é que procure ajuda, né, o quanto antes, para que chegue a um denominador comum, se é ou não é. Se for, né, e fechar algum diagnóstico, o diagnóstico de autismo do seu filho, é que você não se desespere, porque o diagnóstico não é uma sentença. Pelo contrário, ele é o começo de uma nova e grande história. Se você sabe o significado do amor verdadeiro, se você não sabe, você vai descobrir. Porque a pureza que existe nessas crianças, ela é tão imensa, que é um amor incondicional, é um amor imensurável. Não é o fim de nada, 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 nada. Desafios, eles haverão, ocorrerão, e muitos, não são poucos. Tristezas, dores, frustrações, elas vão existir a todo momento, mesmo que você se aceite naquela condição de ser mãe de uma criança diferente, porque ela é apenas diferente na sua maneira de processar os seus pensamentos, apenas nesse contexto, porque fora isso, ela é igual a todas as crianças. E o potencial que essas crianças têm, ela é gigantesco, gigantesco. Nós é que devemos saber explorar essa determinada criança e entender o tempo dela. Então, não é o fim. Chore o que tem que chorar, não sinta vergonha, mas não abandone seu filho. Em hipótese nenhuma, não abandone seu filho por conta de um diagnóstico, porque ele não é o fim. Por mais difícil que seja, porque a cada dia que nós enfrentamos, a cada dia nós sabemos mais e mais a força que nós temos. Então, queridas mães atípicas, não abandonem o seu filho. Não desistam dele. Depositem toda a confiança nele e respeite como ele é. E brigue se for preciso.
porque eles são tudo, tudo, tudo que nós temos. Se não tivermos nós por eles, não existirá ninguém. Então, lute pelos seus filhos, porque diagnóstico não é o fim. Começo de uma vida extremamente linda, 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 linda. O autismo, ele é lindo. Ele tem um contexto lindo dentro dele. É isso que eu tenho para dizer com todas as mães, com toda a minha força, com todo o meu coração. Binha, você trouxe um recado para as mães, né? Agora eu queria que você compartilhasse brevemente para aquela, não para a mãe, mas para a mulher que com um filho se deixa um pouquinho de lado e às vezes levanta e nem dá tempo de pentear cabelo, não dá tempo de ficar bonita, mas a gente sabe e abre mão da profissão, porque você tinha uma carreira de grande sucesso, você era uma enfermeira de grande sucesso, e você teve que abrir mão um pouco da tua vida para poder se dedicar à vida da Beatriz. Então, fala um pouquinho para essa mulher, porque você tá bonita, tá arrumada, tá penteada, fala um pouco, sabe, a importância de se autocuidar da forma que dá. E aí não estou falando de que essa mulher precisa fazer terapia, não precisa, não é isso, porque às vezes, dependendo da realidade que se tenha, não dá para fazer terapia mesmo, e nem é isso, sabe? Mas é o autocuidado, dessa mãe não perder esse amor por ela mesma, dessa importância. Sim, sim. Existem dias, né? Existem, sim, como muitos da minha vida já foram assim. E tenho certeza que muitos vão ser assim. E tem dia que nós acordamos, as coisas são tão corridas, que você nem se olha no espelho. Você não se olha no espelho. E te digo até mais, nem me preocupo com isso, porque existem situações tão mais importantes que, para mim, Tabata, eu coloco os meus filhos como prioridade total na minha vida. Então, a minha dedicação para eles, ela é quase que 100%, né? Porque eu tenho que também dedicar a minha vida para o meu esposo, a minha vida para mim mesma. Mas eu digo que quase que 100%, porque desde que eu acordo com os meus filhos na minha cabeça. O que eu tenho que fazer, as minhas obrigações, o que eu posso fazer para melhorar, né, esse dia. Então, uma mãe não pode desistir dela mesma. Se você não estiver bem, você tem que procurar ajuda para você ficar bem. Mesmo que essa ajuda seja uma terapia. Mesmo que essa ajuda seja você desabafar com alguém. Entendeu? E no nosso contexto de mães atípicas, nós temos que procurar quem nos respeite, quem nos acolham, quem nos entendam. Que a grande maioria das coisas que acontecem ou é na questão familiar, né? Você não ter rede de apoio, você não ter ninguém próximo de você, né? Os seus amigos, que em muitos dos casos, talvez assim não seja o meu, porque eu não sou de muitas amizades, tá? Minha amiga Pamela que sabe como eu sou. Mas muitos que têm muitos amigos, os amigos se afastam, né? Se afastam quando fecham um diagnóstico, porque você não pode levar aquela mesma vida a qual você levava. Né? Então, você tem que abrir mão de muitas coisas para você seguir. E dentre essas coisas, vem todo um contexto na vida de uma mulher. Você não tem a sua autoestima elevada, né? Então, assim, nunca desista de você, porque o seu filho, ou seja, uma criança atípica ou típica, eles precisam de você. E para a criança estar bem, você tem que estar bem. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não pense que tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu não estou legal, né? Mas graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso, que eu não posso também deixar de falar dele, eu tenho que falar dele. Ele é um pai, ele é um companheiro, ele é um amigo, né? Todas as pessoas que conhecem sabem como é ele. Então, se não fosse ele, teria dias que eu não poderia dormir até mais tarde. Teria dias que eu não poderia ir na rua resolver um problema.
ou se quer comprar alguma coisa para mim, se eu não tivesse ele ao meu lado. Então, eu sei que nem todos têm essa pessoa especial. Eu sou uma pessoa que eu dou graças a Deus por ter. Mas para as mulheres que enfrentam desafios mais e mais e mais, é não desistir de si própria, né? Porque a força que você já carrega dentro de si, ela é tão grande que vai te capacitar cada vez mais para você ter mais força de seguir em frente. Então, nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca, por mais difícil que a vida se torne. Mas ela não é o fim. Para tudo tem jeito. Para tudo nesse contexto que nós vivemos, ele tem jeito. Só não tem mais quando a gente fecha os olhos e aí é onde tudo se acaba. Enquanto a vida, ela há esperança. Então, mães atípicas, se cuidem para que os seus filhos fiquem bem e até mesmo para que você fique bem. Obrigado por ter vindo aqui no canal, contar um pouquinho, compartilhar a sua história, compartilhar sobre o autismo nesse mês tão importante. E, minha amiga, eu amo você. Muito obrigado, viu? Você sabe o quanto eu amo. E para você que... Eu amo muito essa pessoa. Não é pouco, não. É muito. Tá vendo, gente? Eu sou privilegiada de trazer aqui, ó, as pessoas que eu carrego no meu coração desde muito tempo. Eu não posso falar muito, não. Eu choro e ela sabe que eu choro mesmo. Então, eu não posso falar muito desse carinho que eu tenho por ela. É um carinho mútuo, né? Nós dividimos aí muitas histórias aí ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos 41 anos. Então, gente, para você que ficou acompanhando a gente aqui até o final, muito obrigado. E eu espero que a Tabata tendo vindo aqui e ter compartilhado um pouquinho da história dela te ajude, a você que está aí do outro lado. Você que está aí só nos ouvindo, eu convido vocês a vir no canal do YouTube para poder ver os nossos rostinhos, conhecer um pouquinho, ou se não, ir lá no site para poder me conhecer lá, www.pamelasimeão.com. E um beijo e até o próximo podcast. Bye! Amo você. Eu também.